Fala galera, tudo bem? Mais uma vez sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre públicos, como você criar os melhores públicos, públicos personalizados, públicos quentes, públicos frios, né? Que são públicos que a gente configura com base na possibilidade que o Facebook nos traz de criação de público e outros que a gente pode utilizar recursos que a gente já tem, listas de e-mail, acessos ao site, engajamento com a nossa página, para fazer um público específico para as pessoas que já tiveram contato com a nossa empresa, e esses, com certeza, esses públicos de remarketing são públicos super promissores para as nossas campanhas, tá? Então, o objetivo hoje é a gente ensinar para vocês o passo a passo de como fazer a criação desses públicos. Meu nome é Frederico Bittencourt, mas a maioria das pessoas me chamam de Fred, então se você quiser me chamar de Fred, tá top, não tem problema nenhum. Eu sou um dos sócios da agência Invento Comunicação. Nós estamos há mais de 15 anos aí nesse mercado de marketing digital. Nossa agência é especializada nesse tipo de estratégia, nesse tipo de serviço, e o objetivo é a gente passar para vocês aqui um pouco desse universo, um pouco desse conhecimento, para que vocês também possam utilizar isso a favor de vocês. Se vocês trabalham para outras empresas, se você tem uma empresa e quer usar esses ensinamentos para sua empresa, ótimo. Se você quer trabalhar como afiliado também, tem muita gente aqui que segue o canal, que tem como objetivo esse mercado de afiliação. Então, esse é o nosso objetivo, continuar com vocês, prestando todo esse auxílio aí, passando essas informações, tá? A gente tá num vídeo já avançado aqui de criação de público, porque a gente teve outros vídeos de criação de BM, criação de evento personalizado, conversão personalizada. Então, se você não pegou esses vídeos, dá uma olhadinha aqui no canal, porque estão todos ali separadinhos agora por essa estrutura toda que a gente acabou de comentar, e você pode ir vendo um por um deles até chegar nesse vídeo aqui que fala sobre essa criação de público, beleza? Então vamos embora, vamos para nossa tela para a gente ver bem certinho como que funciona essa criação de público-alvo e como que a gente pode estruturar isso para depois usar em nossas campanhas. Vamos lá? Bom, pessoal, então aqui a gente está no nosso BM, né? Naquela tela inicial do nosso BM, e a gente vai vir aqui, ó, dentro do nosso BM, a gente vai vir aqui em contas de anúncio. Eu vou pegar a conta da Invento, porque ela já tem um histórico aqui, é mais fácil para eu mostrar para vocês como que funciona através dessa conta. E aí a gente vai vir aqui, ó, em abrir no gerenciador de anúncios. Pode ser que ele abra nessa tela para você, pode ser que ele já abra direto na campanha, tá? O importante é ele abrir essa tela que venha com esse menuzinho aqui do lado esquerdo. Muitas vezes o público, que é um ativo que as pessoas usam muito, ele já vai estar listado aqui, ó, nessa coluna aqui, nesse menu da esquerda. Se ele não estiver, você vem aqui em todas as ferramentas, tá? Pode ser que ele esteja aqui no topo e pode ser que ele esteja aqui para baixo, tá? Então basta você procurar por públicos aqui e acessar esse menu. Muito simples. Então aqui, por exemplo, ó, a gente já tem ele aqui, a gente vai clicar nele aqui e vai abrir então a nossa estrutura de público-alvo para que a gente possa mostrar para vocês bem certinho como é que faz esse passo a passo aqui para a criação de público-alvo. Se você ainda não curte o nosso canal, aproveita agora, né, esse segundinho aí que a gente está dando para você curtir o nosso canal, porque a gente traz frequentemente novidades de marketing digital, como eu falei, dicas super boas, a gente tenta trazer um conteúdo bem top aqui para vocês. Então, para você não perder, não correr o risco de perder nenhum conteúdo, já segue o canal, ativa ali as notificações para você ficar sabendo quando a gente publica um vídeo novo, e aí você vai ficar atualizado com todo esse conteúdo, beleza? Então vamos voltar aqui para a nossa tela, onde a gente está com a aba de públicos aqui selecionada, com a página de públicos selecionada, tá? E aí, basicamente, pessoal, a gente vai clicar aqui, ó, em criar público, tá? A gente pode criar um público personalizado ou um público semelhante, tá? O público personalizado, ele é um público que eu já vou explicar com mais detalhes aqui para vocês, aonde a gente vai poder selecionar então essas nossas fontes de dados, dados que a gente já possui, para criar um público e dizer para o Facebook que a gente quer atingir aquelas pessoas que fazem parte daquele público. E o público semelhante, ele é criado com base no público personalizado. Então vou dar um exemplo aqui, digamos que eu crio um público personalizado com base nas pessoas que acessaram o meu site nos últimos 30 dias. Eu posso criar um público semelhante a essas pessoas que acessaram o meu site nos últimos 30 dias. O Facebook ele vai ver mais ou menos qual que é o padrão dessas pessoas que navegaram no meu site nesses últimos 30 dias e vai criar um público semelhante a ele, tá? Então é bem legal, é um recurso bem interessante que a gente utiliza. Funciona super bem também, caso você queira expandir o teu público. Digamos que você tenha ali 500, 1000 pessoas que acessaram o teu site nos últimos 30 dias, certo? E aí você faz um público semelhante a esse público
com essa estrutura, com esse recurso que o Meta oferece para nós. Ele consegue criar um público de mais de 1 milhão de pessoas que são parecidas com aquelas que possuem mais ou menos as mesmas características com aquelas que acessaram o nosso site nos últimos 30 dias. É só um exemplo, claro, mas a gente vai ter essa possibilidade com todos os públicos personalizados que a gente fizer. Tranquilo? Então vamos lá. Ó. Vai clicar aqui em público personalizado. Eu vou explicar para vocês aqui rapidamente, porque é bem simples de entender, quais são as etapas e as categorias que a gente pode puxar aqui para fazer a criação desses públicos, tá bom? Vamos lá então. Aqui a gente pode fazer um público, como eu acabei de dar o exemplo, com base nas pessoas que acessaram o site da nossa empresa. Se a gente tiver o pixel do Facebook instalado no aplicativo que a gente utiliza, que a gente está anunciando, tá? A gente pode também fazer públicos personalizados com base nas pessoas que fizeram alguma atividade dentro do nosso aplicativo, tá? Também catálogo, a gente tem muitas vezes a necessidade de criar um catálogo de produtos para fazer uma campanha e a gente pode criar um público com base nas pessoas que interagiram de alguma forma com esse catálogo. Lista de clientes, a gente pode subir um mailing que a gente tenha com nome e e-mail, principalmente nome, e-mail e, se possível, telefone também, mas não é obrigatório. Se tiver nome e e-mail já ajuda bastante para fazer um público com base nessa lista de clientes, tá? Atividades offline, se você tiver algum tipo de planilha, algum tipo de controle CRM que tenha esse controle de atividade offline, você também pode integrar aqui para fazer com que o Meta entenda quais são as atividades que a tua empresa tem que não são online, mas que são alimentadas por um CRM ou alguma integração nesse sentido, tá? E aí, essa aqui seriam as categorias que seriam necessárias que você fornecesse as fontes para o Meta, tá? Inclusive tá aqui, ó, suas fontes, ou seja, o Meta ele não tem acesso a essas fontes, né? Você que precisa fornecer essas fontes para o Meta, né? Porque aqui no site, se você não instalar o Pixel, o Meta ele não vai conseguir fazer esse estudo, essa análise das pessoas que já acessaram o teu site. Então você precisa ir lá e configurar o Pixel no teu site. Até um dos nossos últimos vídeos fala sobre essa criação de Pixel, tá? Então se você não tem esse entendimento, vai lá, verifica como fazer, que tá tudo detalhadinho lá, tá bom? E aí, as fontes do Meta, pessoal, elas são todas essas aqui. Ou seja, eu posso criar um público com base nas pessoas que assistiram um vídeo meu, que está publicado lá no Instagram ou no Facebook, e aí eu posso dizer que eu quero atingir pessoas que assistiram 25% do meu vídeo, 50% do meu vídeo, 75% do meu vídeo, 100% do meu vídeo nos últimos 3 dias, 7 dias, 20 dias. É bem tranquilo aqui de você variar também essa configuração. Se você tem uma campanha de lead ads com criação de formulário de cadastro, o formulário de cadastro também é possível de você utilizar a base dele, das pessoas que interagiram com o formulário de cadastro, que se cadastraram nos últimos 30 dias, 60 dias, 90 dias, tá? Se você criou uma experiência instantânea, é possível você fazer um público com base nas pessoas que interagiram de alguma forma com essa experiência instantânea, tá? E aí, aqui, compras. Se você tem o evento de compra lá configurado, você pode fazer um público com base nas pessoas que compraram dentro do teu projeto. Wi-Fi para convidados, quando você ativa esse recurso da pessoa ter que logar no Facebook para poder acessar o Wi-Fi do teu estabelecimento e deixar os dados dela, você pode inclusive fazer um público com as pessoas que utilizaram o Wi-Fi do teu estabelecimento. Contas do Instagram, quando você quer atingir um público que já interagiu de alguma forma com o teu perfil do Instagram, tá? Eventos são aqueles eventos do Facebook. Então, se você criou um evento no Facebook, você pode fazer um público com base nas pessoas que disseram que iam no evento, que interagiram de certa forma com o evento. Enfim, são várias as possibilidades aqui, tá? Página do Facebook, a mesma coisa do Instagram, só que aqui para o Facebook, tá? Classificados do Facebook, se você fez uma publicação de um classificado e quer atingir pessoas que interagiram com o teu classificado, tá? E experiência DAR, que é um público de pessoas que abriram a sua experiência DAR no Facebook ou no Instagram, tá? Caso você tenha interesse em saber também um pouquinho mais, você pode vir aqui nesse izinho que fica aqui, ó, e ele vai também falar um pouquinho de como isso funciona, como essa criação de público-alvo é feita e para que ela serve, tá? Eu vou criar aqui alguns públicos com vocês
para vocês entenderem mais ou menos a dinâmica de como isso funciona, mas eu não vou criar todos, porque é muito parecido. A forma como você vai criar um público ou outro, ela vai ser praticamente igual. O que vai variar um pouquinho é só a fonte que você vai escolher, que vai depender daquilo que você tem condição de escolher. Por exemplo, aqui na Inventa eu não tenho aplicativo, então eu não posso utilizar esse público. Eu não tenho catálogo, não posso utilizar esse público. Não tenho atividade offline, né? Eu não tenho a integração com nenhum CRM aqui para configurar esse público e assim por diante, tá? Eu tenho site, então eu já fiz isso aqui e vou mostrar para vocês como é que faz. Eu tenho lista de cliente porque eu tenho um CRM que eu exporto a lista de cliente e trago para cá, né? Então esses recursos aqui é possível da gente fazer a criação de público através deles, tá? Mas se você tiver qualquer um outro desses aqui, você pode seguir com a configuração aí que vai ser muito simples, tranquilo? Então vamos lá, vou abrir um aqui para a gente testar, ver como funciona e configurar na prática aqui para você entender como é simples de fazer isso aqui. Cliquei aqui em site, por exemplo, vou em avançar, tá? Ele vai abrir aqui uma tela para a gente poder fazer a criação desse público. Ele vai perguntar qual é a origem, ou seja, qual é o pixel que eu vou selecionar para poder criar esse público, porque é através do pixel que ele faz a criação do público das pessoas que já acessaram o meu site. E aí eu posso inclusive selecionar qual é o tipo de interação que eu quero que esse usuário tenha tido com o meu site para eu criar essa lista. Então todos os visitantes do site, pessoas que visitaram páginas específicas, e daí eu posso dizer o que a URL dessa página continha ou não, visitantes por tempo gasto, de alguns eventos que eu configurei lá já, tá? Eu basicamente gosto muito de configurar esse aqui, que é o todos os visitantes do site, tá? Então eu crio aqui todos os visitantes do site e eu crio vários públicos com intervalos de dias diferentes, porque às vezes, por exemplo, eu quero impactar pessoas que estão mais quentes para fazer uma compra comigo, para me contratar como uma agência de propaganda, de publicidade, de marketing digital para elas, por exemplo. Então, ela entrou no meu site e fazem 7 dias que ela entrou no meu site. Eu quero impactar ela nesses 7 dias porque ela acabou de entrar no meu site. Aí eu vou pegar o meu público de 7 dias que eu criei aqui, então eu vou colocar minha retenção aqui de 7 dias e vou fazer uma campanha para essas pessoas que acessaram o meu site nos últimos 7 dias. Se eu quero fazer, por exemplo, um evento lá, um workshop, se eu vou ter uma aula ao vivo que eu vou dar e eu quero impactar o máximo de pessoas possíveis que já acessaram o meu site, porque eu não preciso pegar só as pessoas que acessaram o meu site nos últimos 7 dias ou recentemente, eu quero que todo mundo que já acessou o meu site, o maior número de retenção possível para que elas possam ser impactadas por essa mensagem que eu quero passar para elas, aí eu posso colocar uma retenção maior. Então eu gosto de criar públicos de 7 dias, 14 dias, 30 dias, já cria todos esses públicos antes, tá? Porque depois, se você precisar, você já tem eles criados. Então pensa mais ou menos na tua cabeça. O que faz sentido para você? Um público de 7 dias, de 14 dias, de 30 dias, de 60 dias, de 90 dias, de 180 dias, e já deixa esses públicos todos criados, que eles já vão povoando, e quando você precisar, eles já estão prontos. Porque se você criar eles do zero aqui, para você usar, muitas vezes eles demoram aquele período de tempo da retenção para fazer a povoação do público, tá? Então você não vai conseguir usar eles de forma tão otimizada. E aqui, inclusive, você pode entender aqui, clicando no izinho aqui, ó, qual é o tempo máximo que você pode criar esse público. Varia, tem públicos que você pode criar até 180 dias, tem públicos que você pode criar até 360 dias, tá? O público de site, por exemplo, é até 180 dias. Então você poderia colocar aqui também, ó, 180 dias, tá? E aí você pode excluir pessoas, caso você queira fazer uma exclusão de pessoas, por exemplo, que visitaram uma determinada página do teu site. Então eu quero pegar todo mundo que visitou o meu site, menos quem navegou nessa página aqui. Isso aqui é muito bom, por exemplo, para abandono de carrinho, né? Eu quero pegar todo mundo que chegou na minha página, na minha URL do carrinho, menos as pessoas que já compraram, por exemplo, né? Seria uma forma de você usar esse tipo de exclusão, tá? E aí tem várias formas de você trabalhar aqui as exclusões. E você também pode incluir mais pessoas. Então, ou seja, todos os visitantes do meu site ou todos aqueles que visitaram uma determinada página, né? Então, poderia fazer dessa forma também, tá? Mas eu, como falei para vocês, eu gosto de utilizar ele mais puro, assim, vai depender muito do teu objetivo. Se você tiver um objetivo que você precisa utilizar esse tipo de recurso, você pode utilizar. E é aqui importante, tá? A taxonomia para você se achar depois. Então, eu gosto muito de colocar aqui, por exemplo, quando eu estou criando um público de site, entre chaves site, e aqui, por exemplo, se é um público de 180 dias, eu coloco 180D, tá? E aí eu vou lá e dou um criar público. Automaticamente ele já vai criar esse público. E, na sequência, eu posso dizer, inclusive, se eu quero criar um público semelhante a esse, que é aquilo que eu falei para vocês. O Facebook ele vai olhar aquele público que você acabou de criar
e ele vai fazer um público parecido com esse público que você está criando, tá? Se você criar um público personalizado ruim, com certeza absoluta, o teu público semelhante ele vai ser ruim também, tá? Então, você tem que tomar muito cuidado com o público personalizado que você cria e com o público semelhante que você cria através desse público personalizado, porque imagine que você tem um público personalizado lá de 100 pessoas que, puxa, não é um público muito bom, muito qualificado. Aí você vai lá e faz um público-alvo semelhante a esse. Ele vai pegar aquelas 100 pessoas que não eram muito boas e vai fazer um público semelhante de 1 milhão de pessoas parecidas com aquela, tá? Então, um público semelhante tem que ter uma boa base de público personalizado para ele ficar bom, tá? Mas você já pode clicar aqui em público semelhante e aí ele já vai trazer aqui a tua fonte de dado. Você pode selecionar aqui que você quer que o teu público ele seja parecido 1% com esse público personalizado que você está selecionando. É importante você colocar aqui a região, você tem que colocar, obrigatório, e a região ele só aceita país, tá? Você não consegue colocar bairro, cidade, é só país. E aí ele vai te dizer até aqui mais ou menos quantas pessoas ele já conseguiu criar. Quanto mais perto do 1%, mais qualificado é esse público e menor ele é. Quanto mais distante do 1%, ó, ele vai ficando maior e vai ficando um pouquinho mais distante do público personalizado, tá? Então, por exemplo, se eu colocar lá em 6%, lá, ó, você vai ver que ele vai criar aqui 10 milhões de pessoas como público-alvo, tá? Mas ele vai ficar mais distante do meu público personalizado. Quanto mais para a esquerda aqui, mais perto do meu público personalizado, mais características parecidas com o meu público ele vai ter. Quanto mais longe aqui, mais distante do meu público ele vai ficar. E você pode, inclusive, fazer um público semelhante automaticamente quando você cria aqui, por exemplo, 3 públicos, eu quero criar 3 públicos semelhantes com base nesse público personalizado. Você põe aqui o 3 e aí ele já cria automaticamente para você o 1%, o 2% e o 3%, tá? Então ele já vai criar aí para vocês todos esses públicos aqui, ó. Ele está dizendo para você o que ele vai criar, ó. 1% desse público aqui de site 180 dias, 2%, 3% e 4%, tá? Eu gosto muito de utilizar eu gosto de criar só um público semelhante e gosto de utilizar em 1%. Tem muitas pessoas que gostam de utilizar ele maior, com 3%, 4% e dizem que funciona super bem também. Tráfego pago, pessoal, é teste. Não é uma ciência exata, não é uma matemática. Então, você só vai saber se funciona bem para você se você testar. Cria um de 1%, cria um de 2%, cria um de 3%, de 4%, de 5%, de 6%. Vai criando o seu público aqui e entendendo que quanto mais perto do 10%, mais distante ele está do público original, tá bom? E aí, você vai lá, volta aqui para o 1%. Então, colocou lá qual é a fonte que você escolheu, veio aqui, selecionou o país, colocou aqui o percentual que você quer que seja criado e cria o público aqui, ó. Bem rapidinho, bem facinho, ele já criou o público para você. Tranquilo? Vamos criar mais um público agora aqui, pessoal, que é o público de lista, que ele tem alguns detalhezinhos aqui que eu acho importante passar com vocês, tá? Quando a gente cria esses outros públicos aqui, como eu falei, eles vão ser muito parecidos. O de lista, eu acho legal passar para vocês, porque você tem que salvar a lista em CSV, tem que ter um formatinho específico ali, e aí eu acho que é legal eu passar aqui com vocês, tá? Então vamos clicar aqui em avançar, tá? Ele vai abrir aqui essa tela, tá? E aí ele vai ter aqui toda uma determinação de como que você pode ter um modelo de lista aqui de arquivo para utilizar. Aqui você pode ver as diretrizes de formatação. Se você tem conta no MailChimp, você pode importar direto por aqui. Enfim, ele traz aqui algumas outras informações, mas basicamente, ó, eu fiz uma lista aqui só com o meu nome para mostrar para vocês como que funciona, tá? Você vai vir aqui em arquivo, certo? Vai vir aqui em salvar como, e aqui em salvar como é muito importante que vocês selecionem, ó, CSV, tá? Delimitado por vírgulas, porque é só esse o formato que ele aceita ali, ou TXT, tá? Então você salva aqui lista, aí você dá um nome lá para tua lista, por exemplo, hoje é dia 27 de julho, então poderia colocar ali lista 27 de julho, seleciona ali a pastinha, por exemplo, que eu quero salvar esse arquivo, tá? E aí salvo esse arquivo lá. Esse arquivo salvo ali, eu posso voltar para cá e colocar aqui em avançar. Aqui, se você tem um valor que o cliente já comprou com você, ou seja, digamos que esse cliente já comprou 3 tênis com você, ele já gastou R$500 com você, a tua planilha ela pode ter uma aba de valor, e aí ele vai importar esse valor
para cá também para saber o quanto esse cliente historicamente já gastou com você, porque a tua planilha está informando isso para ele. Normalmente a gente não coloca valor, tá? A gente só pega nome, e-mail e, quando possível, o telefone, coloca aqui em avançar. Chegou nessa tela aqui, então, você pode arrastar o arquivo para cá ou clicar aqui em carregar arquivo, vai localizar ele lá no teu computador, vai verificar se está tudo certinho. Você pode dar um nome para esse público, então você pode pegar aqui, por exemplo, e colocar lista 27 de julho. E aí você pode dizer, por exemplo, digamos que essa lista aqui é de pessoas que entraram em contato por WhatsApp. Então você coloca lá WhatsApp, últimos 6 meses. Isso aqui é importante para você, a hora que você for utilizar esse público, você saber qual público se refere àquele, tá? Então coloca ali a lista entre chaves, se você quiser, e cria lá. E aí ele vai chegar nessa tela aqui, e muitas vezes, alguns campos que ele não consegue mapear, ele vai trazer aqui a seção necessária para você dizer para ele o que aquele campo é. Por exemplo, aqui eu já tenho esse campo de e-mail que ele mapeou, tá? E aqui eu já tenho esse outro campo aqui que ele mapeou, tá? Total de conversões. Agora, se eu quiser mapear outros campos, eu subi uma lista até maior para isso aqui aparecer, para eu mostrar isso aqui para vocês, eu posso colocar, por exemplo, ó, nome. Ele não conseguiu mapear esse campo lá, então eu vou lá e coloco ali, ó, nome, tá? Telefone, ele não conseguiu mapear, então eu vou lá e coloco aqui, ó, telefone. E aí ele já diz aqui, ó, os números de telefone precisam incluir um código de país a ser usado para correspondência. Então por isso que ele está dizendo que ele não vai conseguir importar esse dado aqui, porque possivelmente não são todos os números de telefone lá da planilha que eu importei que estão com mais 55. Se você quiser, daí você tem que ir lá na tua planilha e corrigir isso aqui. Então eu posso vir aqui e colocar, ó, não carregar. E aí aqui por diante, tá? Eu posso ver quais são os dados que estão mapeados aqui na minha planilha, e se eu conseguir passar aqui para o Meta qual é esse campo, ele vai trazer para minha importação. Mas basicamente, como eu falei, nome e e-mail é o fundamental para que ele consiga encontrar esses usuários. Aí a gente vem aqui em importar e criar, ele vai fazer aqui o carregamento da lista, a hora que ele finalizar, a gente já vai poder usar esse público de pessoas que estão dentro dessa lista de e-mail, desse mailing que a gente acabou de subir aqui para a plataforma. Público de vídeo, pessoal, também bem simples de usar. Você vai clicar aqui em vídeo, vai dar um avançar, tá? E aí você vai escolher o tipo de conteúdo que você quer mapear para a criação desse público, tá? Pessoas que visualizaram pelo menos 3 segundos do teu vídeo, pelo menos 10 segundos, pelo menos 15 segundos outro play do vídeo, ou 25, 50, 75 ou 95% do seu vídeo. Quanto maior for o percentual, mais qualificado é o público, né? Ou seja, esses caras aqui, eles visualizaram 75% do meu vídeo, esses aqui, 95% do meu vídeo, tá? Então, basicamente, você clica aqui, tá? Aí ele já vai habilitar aqui a opção de você escolher os vídeos. A hora que você entrar aqui em escolher os vídeos, seleciona a página que você quer, tá? Porque muitas vezes ele não vem com a página ali, então você seleciona a página que você quer, e aí você vem aqui, ó, em página do Facebook, verifica quais vídeos você quer que façam parte da criação desse público, ou seja, 95% das pessoas que viram esse vídeo aqui, 75% ou 95% das pessoas que viram esse vídeo aqui. Aí quando eu venho pro Instagram aqui, ó, tá? Aí ó, de volta, ó, ele já puxou outra conta aqui. Você tem que pegar a conta que você quer, ó. Então pesquisa aqui a conta que você quer, tá? Achei lá a conta do Instagram da Invent, e aí eu vou lá, ó, quero pessoas que assistiram pelo menos 75% desse vídeo, 75% desse vídeo aqui, tá? E aí se você quiser, você dá o play aqui, inclusive para saber qual vídeo é esse, tá? Aí você vai vir aqui em confirmar, tá? Vai ver qual é a retenção que você quer para esse público aqui, ou seja, eu quero que esse público aqui tenha 365 dias, ou seja, nos últimos 365 dias, eu quero mapear as pessoas que assistiram esses vídeos aqui. Aí você vai clicar aqui na nomenclatura do público, tá? Vai vir aqui, vai digitar ali, ó, vídeo, vai colocar ali 75%, e aí você pode especificar se foram vídeos de uma campanha de Black Friday, se foram vídeos de uma campanha de Dia dos Namorados, se foram vídeos institucionais. Aí você vai ver qual é a segmentação de vídeos que você escolheu aqui e pode nomear aqui um pouquinho mais detalhado para você entender depois quando você for usar esses públicos
quais são os vídeos que estão dentro desse público aqui. E aí coloca lá os 365 dias para você saber que essa é a retenção. Se você mudar aqui, por exemplo, para 90 dias, tá? Você cria lá um de 90 dias aqui. Tá? E, basicamente, vai aqui em criar público e já tem um público de vídeo também criado. Tranquilo? Por fim, pessoal, eu vou fazer mais um público aqui, porque como eu te falei, você está vendo aí, é tudo muito parecido, e aí você pode ir verificando aí dentro da sua ferramenta todos esses públicos e como você pode criar eles, tá? Eu vou criar aqui um com base no Instagram, e o Facebook ele é muito parecido, tá? Então vai ser praticamente a mesma coisa também. Então você vem aqui na conta do Instagram, clicou em avançar, ele já vai abrir essa tela para você. Lembra sempre de ver qual é a origem do público, pessoal. Eu tenho vários Instagrams conectados aqui no nosso BM ou nos nossos BMs, porque a gente tem mais de um. Então, se o teu caso for também esse, verifica aqui a origem. Então, ó, tem que pegar aqui a origem, achar lá o Instagram da Invent, que é o que eu estou utilizando, é a conta de anúncios que eu estou utilizando, é o público que eu quero, tá? E aí, eu posso dizer aqui que tipo de engajamento eu quero que essa pessoa tenha tido com o meu Instagram para eu criar esse público, né? Ou seja, pessoas que começaram a seguir essa conta profissional, todos que se engajaram com essa conta profissional, qualquer pessoa que visitou o perfil dessa conta profissional, pessoas que se engajaram com qualquer publicação ou anúncio, pessoas que enviaram uma mensagem para essa conta, pessoas que salvaram qualquer publicação, tá? Eu gosto bastante de criar esse aqui de que já se engajaram com a conta profissional, todo mundo que já se engajou, defino aqui a data. Se eu quiser incluir mais pessoas, eu posso selecionar aqui esse pixel, por exemplo, da própria Invent aqui e dizer, se eu criei aqui, por exemplo, pessoas que mandaram, que visitaram o perfil, mas também mandaram mensagem, tá? Eu posso fazer essa criação aqui. Ou então eu posso excluir, né? Eu quero pessoas que já se engajaram com o meu perfil, mas que não mandaram mensagem. Todo mundo que mandou mensagem, eu não quero que apareça aqui na minha campanha, tá? Daí eu excluo essas pessoas que já mandaram mensagem. E aí vai variar também de acordo com a tua intenção aí, tá? E aí você vai nomear aqui, eu gosto de colocar IG, né, de Instagram, tá? E aí eu coloco ali também 365 dias, por exemplo, engajamento. Que são as pessoas que se engajaram com o meu Instagram nos últimos 365 dias, tá? Pessoal, é muito simples de criar. Nas próximas aulas a gente vai ter um momento que a gente vai criar campanhas, tá? E na criação de campanha a gente vai utilizar muito esses públicos quentes que a gente acabou de criar. Público quente é o quê? Pessoas que já tiveram contato com a nossa empresa. Na criação da campanha, a gente pode criar um público frio, que é a determinação de uma pessoa com base no interesse dela, onde ela mora, se ela é homem ou mulher, se ela tem uma idade específica, mas eu não tenho certeza se ela já se comunicou com a minha marca, se ela já conhece a minha marca. Esses públicos que a gente acabou de criar aqui são públicos que a gente chama de remarketing. É o famoso remarketing, que são pessoas que já se engajaram com a nossa marca, já conhecem a nossa marca, tá? Então, por isso que são públicos muito promissores. Espero que essa aula aqui tenha sido bacana, que tenha sido proveitosa, que você tenha conseguido aprender mais uma vez, mais um pouquinho aqui. Se você não deixou um like aqui no vídeo, aproveita agora, deixa um like, porque isso faz com que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas e ajuda as pessoas a receberem esse conteúdo e também a gente a saber que o conteúdo tá legal. Se tiver qualquer dúvida ou quiser deixar qualquer comentário, escreve ali um comentário que a gente responde todo mundo. Eu espero você na semana que vem para mais um vídeo, para mais um conteúdo e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar junto com vocês, tá bom? Grande abraço!